Você já se sentiu sozinho, solitário, alguma vez em sua vida? Já sentiu que tudo dependia de você em algum momento, dos seus esforços, como se de fato você tivesse apenas a você mesmo em algum momento da sua vida? Teve que se virar sozinho diante de problemas, lutas, da realidade, trabalho, da vida. Já se sentiu assim alguma vez? Eu acredito que essa é uma das perguntas que encontrarão resposta afirmativa. Resposta que praticamente todos darão unânime. Sim, já me senti sozinho, solitário. Esse sentimento tende só a crescer, crescer mesmo. Esse sentimento tende a crescer na sociedade, porque, contraditoriamente, quanto mais crescem as cidades, mais os homens estão sozinhos. É interessante que, lembrando da infância, quando morávamos em casa, nós íamos à rua para brincar e os pais das crianças da rua, à tardezinha, principalmente pensando no final de semana, ficavam sentados na calçada, vendo seus filhos correrem para lá e para cá e brincar de tudo que é brincadeira saudável, enquanto conversavam. Hoje, moramos numa colmeia, prédios em que a aproximação, a proximidade das pessoas é muito maior, porque o seu vizinho está porta a porta. Se você abrir a porta no mesmo tempo que ele, você dá de cara com ele. E, comumente, não sabemos quem mora na frente. Não sabemos o nome do nosso vizinho. A sociedade tem crescido, as cidades só aumentam. Mas o homem se sente cada vez mais solitário. Porque o mundo, após a Idade Moderna, é um mundo completamente individualista. Um mundo que se fechou no isolamento do indivíduo. Um mundo solitário e também muito egoísta. Um mundo materialista em que o material pertence a cada um, não a todos. Mas nem sempre foi assim. E nós precisamos mostrar a diferença para percebermos o tamanho do problema que nós temos nos nossos dias. E para compararmos, vamos ver Israel, Antigo Testamento, e Igreja, Novo Testamento, com a Idade Moderna. Sim, período muito longo, porque Israel vai de Abraão até a queda de Jerusalém. E a igreja vai, desde que o cristianismo se torna uma religião à parte, digamos assim, como continuidade, a continuação do judaísmo, e segue em frente, até os nossos dias. Todavia, tendo em vista que a Idade Moderna rompeu com a vida comum da igreja, vamos comparar a Idade Moderna com o Israel do Antigo Testamento e com a igreja primitiva medieval, a igreja dos primeiros 15 séculos. Observem, em Israel, e vocês vão ver no Antigo Testamento, nós tínhamos como núcleo social o clã, a família. As famílias que, inclusive, não eram formadas apenas por pai, mãe e filhos, mas eram até compostas por agregados, porque na época dos escravos, eles compunham também a grande família, como Abraão. Nós encontramos em Abraão não só a vida dele e de Sara, depois os filhos, né? Veio, no caso, o Isaac, e mesmo Ismael antes,
Mas todos aqueles que viviam dentro daquele relacionamento familiar eram agregados como família. O mordomo dele e os demais escravos dele tratados como família. Homens que se vendiam por necessidade, homens que se achegavam por alguma razão para viver a vida toda junto àquela família. A família era o núcleo social. Nós vamos encontrar isso não só em Abraão, mas no livro de Ruth. Você vê que a Noemi volta e, tendo ido para Moabe, volta para Belém. E lá ela encontra a família que é resgatadora, o Boaz. O Boaz pode ajudá-la na sua miséria. Ela não está sozinha. Ela com a Ruth não estão isoladas como indivíduos que entregues à miséria pelas desventuras da vida. Eles têm família. Um parente achegado tinha obrigação, não era favor, era obrigação, de socorrer a família. Porque o povo de Deus tinha como núcleo social os laços familiares. Todavia, na Idade Moderna, o foco é o indivíduo. E uma demonstração do individualismo é o crescimento do divórcio. Cada vez mais aumenta o número de casais que acham que, por alguma razão, devem viver a própria vida. E então só aumenta o número de divórcio. Em Israel, na patrística, na Idade Média, na igreja primitiva, o povo de Deus tem a noção de que as posses eram da família. As posses pertenciam à família, de tal modo que em Israel e também na Idade Média, as posses eram intransferíveis. A família tinha essa posse por todas as gerações, do pai para o filho, e assim ia. E eles ali iam cultivando e crescendo e prosperando para que a família prosperasse. Tudo era da família. Tudo era da família. Como nós mencionamos no livro de Ruth. Tudo pertencia à família. Na Idade Moderna, de tal modo, o indivíduo passa a ser o núcleo, que até as posses saem da família para o indivíduo. Cada um possui alguma coisa. É meu, não é nosso, é meu. Diferente, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz que todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Na Idade Moderna, tudo é de um indivíduo, é meu. E de tal modo, chegamos ao absurdo do individualismo, que quando um jovem vai casar, se pergunta: vocês querem comunhão de bens? Vocês querem comunhão parcial de bens? Vocês querem separação total de bens? Vou casar, eu vou formar uma família. Você quer dizer que tudo que é meu, e o que é dela, e não nosso? Uma família, um casamento, um relacionamento que vai começar para que duas vidas se tornem uma, e já começa na divisão de bens. Mais individualismo do que isso? O casamento dos nossos dias expressa perfeitamente a miséria que é o individualismo da Idade Moderna. Cada um possui alguma coisa. A família não considera tudo da família, mas cada um possui alguma coisa. A posse deixou de ser da família e se tornou a posse do indivíduo. Tanto que os filhos ficam brigando depois pela herança e destroem, normalmente, grandes legados que pais construíram, porque cada irmão quer ter uma porção daquilo que foi deixado. O individualismo. Os relacionamentos também mudaram. Inclusive, o relacionamento com Deus mudou. O relacionamento com Deus em Israel e na igreja primitiva, patrística, Idade Média, é um relacionamento como igreja. Não é um relacionamento individual, eu e Deus, é um relacionamento igreja e Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Daniel. Quando Daniel, no capítulo 9,
ele ora ao Senhor, ele ora como se ele tivesse feito aquilo que Israel fez. Versículo 4 de Daniel, ele diz: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Mas Daniel não fez o que os outros fizeram. Não fez. No versículo 6 ele diz: e não demos ouvidos aos seus servos, os profetas, que em seu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais. Sempre o plural. Ele usa constantemente o plural. Esdras, capítulo 9, faz a mesma coisa. Quando os homens de Judá haviam casado com mulheres pagãs de outros povos, o que Deus tinha proibido, Esdras ora, confessa esse pecado ao Senhor, constrangido, porque o povo acabou de voltar do cativeiro, do castigo divino, e cometeu essa transgressão, poderia outra vez ser castigado. E Esdras fala como se ele mesmo tivesse cometido tal pecado. O caso não aconteceu. Esdras não fez o que os outros fizeram, mas sua visão de corpo, sua visão de povo, conjunto, faz com que ele se coloque como parte daquilo. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos, eu estou no meio, os teus mandamentos, ainda que ele não tivesse caído em tal transgressão. O relacionamento sempre foi de um povo com Deus. Um povo. Todavia, o relacionamento na idade moderna foi transferido para o indivíduo. Eu e Deus, não importa o que os outros estão passando. A igreja está bem, salvação individual, cada um que se vire. O irmão está bem, salvação individual, cada um vai dar conta a Deus. E o relacionamento foi transferido de povo, corpo, para indivíduo. Eu e Deus, isolando-nos do restante da igreja do Senhor Jesus. A ênfase, então, cai na salvação do indivíduo. Quando nós vamos encontrar, e vamos ver isso no decurso da exposição, nós vamos encontrar que até a salvação sempre teve um caráter coletivo também, ainda que não devamos em modo algum excluir o individual. De tal forma que a frase comum, que já ouvimos várias vezes, ficou estabelecida entre cristãos: cada um vai dar contas a Deus, pois a fé é individual. Quantas vezes já ouvimos isso? Mas será que é isso que a Escritura nos ensina? Em todo o período de Israel e igreja, até a Idade Média, final dela, a igreja é universal. O termo é esse, igreja universal. O termo católico nada mais é do que o termo universal. A igreja é universal. Israel sempre foi um povo. É uma igreja só. Nós encontramos 7 concílios ecumênicos que, na verdade, o termo que foi usado não é muito adequado, porque parece, dentro de uma perspectiva atual, que são pessoas de igrejas ou religiões diferentes se juntando. Na verdade, era um cristianismo só. Por isso, era uma só reunião de cristãos tentando decidir o rumo da vida da igreja no que diz respeito às suas questões doutrinárias. Porque a igreja era uma só. Todavia, em nossos dias, após a Idade Moderna, a igreja se tornou plural. Cada denominação defende a sua bandeira, cada um defende o seu cristianismo. E assim, nós nos subdividimos tão absurdamente que não é difícil perceber as implicações na nossa luta contra Satanás. Porque Jesus mesmo disse: todo reino dividido, em toda casa dividida, terá um problema sério. Ela não subsiste, porque ela é fragilizada. Porque uma casa dividida, ela não tem força suficiente para resistir aos inimigos que vêm. A
casa dividida, o reino dividido, é fragilizado. E nós não nos demos conta disso em nossos dias. Portanto, nessa comparação, nós vemos que a igreja de nossos dias sofre as implicações do individualismo do mundo moderno e pós-moderno. E esse individualismo tem implicações tanto teóricas como práticas. Temos implicações, por exemplo, na interpretação da Escritura. Já observaram que até a interpretação da Escritura ganha um caráter individualista e não mais coletivo, corpóreo? Por exemplo, os anabatistas, de onde vêm os batistas, eles não conseguem compreender o batismo das crianças por causa da influência do individualismo moderno. Eles pensam, a salvação tem um caráter individual, cada um tem que crer em Deus. Logo, os filhos dos cristãos não devem ser batizados. Uma dedução lógica equivocada, mas que parece coerente dentro de um contexto individualista. Enquanto os batistas não deixarem o individualismo e substituírem pela ideia corpórea da Bíblia, eles não conseguirão compreender o batismo infantil. Todavia, é curioso que todos eles entendem que os filhos de cristãos, se morrerem na infância, vão ser salvos. É uma incoerência, né? O batismo não pode, mas salvação pode. Eu fico me perguntando qual deles é mais importante. Pedro disse, porque eu vou negar o batismo se Deus já deu o Espírito Santo? Todavia, se a salvação ocorre por meio da fé individual apenas, por que os filhos de cristãos são chamados de santos em 1 Coríntios 7,14? Se a salvação é apenas individual, por que famílias inteiras no Antigo Testamento foram salvas pela fé de um homem? Você não encontra a fé da família de Jacó, você encontra a fé de Jacó. Você não encontra a fé da família de Abraão, você encontra a fé de Abraão. Você não encontra a fé da família de Noé, você encontra a fé de Noé. De tal maneira que até Cã, que depois vai se mostrar como um mau homem, ele não se conta isso antes, mas depois, Cã, que é o pai de Canaã, que exatamente de onde vêm os povos pagãos, Cã era um mau homem, que inclusive desprezava seu pai. Não vamos entender que ele só fazia coisas erradas depois do dilúvio. De repente, do nada, Cã se transformou num homem mau. Todavia, mesmo sendo um mau homem, Cã entrou na arca da salvação. Cã estava lá na arca da salvação, que tipifica Cristo Jesus, o Salvador. Ele estava lá, pela fé do seu pai. Ele estava lá porque Noé, um homem justo e íntegro que temia a Deus, não só salvou a sua vida, mas salvou sua família. Não nos conta a fé de cada um, mas nos conta a fé de um homem. E o cristianismo esqueceu o caráter corpóreo da redenção. Dela ser administrada dentro de um corpo e não apenas num caráter individual. Por que, então, as mulheres não recebiam sinal de aliança? A circuncisão era dada apenas ao homem. As mulheres não recebiam. O homem representava a mulher. E ela recebia os benefícios da aliança de Deus com o seu povo, que tinha como marco a circuncisão, a marca da aliança, apenas no homem. E as mulheres se beneficiavam. Observe o caráter familiar, corpóreo. E os sinais de aliança. Quando Gênesis 2, de 15 a 17, Adão recebe de Deus uma aliança para que ele obedecesse, que também seria transferida para Eva. Tanto que o pecado se espalhou pelo mundo inteiro por causa do pecado de um homem, Adão. Não é dito o pecado de um homem e de uma mulher. A Bíblia diz o pecado de um homem, porque ele representava toda a humanidade. Caráter corpóreo, não é individual. Quando em Gênesis 3,15, Deus diz que um filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, ele representava o povo de Deus, outra vez o caráter corpóreo.
E a aliança de Deus com Adão foi a aliança de Deus com todo o seu povo. Deus não fez a mesma aliança com um, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, e saiu visitando todo mundo para dizer, ó, essa aliança também é para você, tá? Ó, para você também, para você também. Então, você, porque somos indivíduos. E como é indivíduo, ó, tem que deixar bem claro que é para cada um. E tendo em vista a linguagem bastante política de hoje, tem que separar o homem da mulher. Não. O caráter corpóreo das alianças. A aliança de Gênesis 9, de 1 a 19, feita com Noé, foi uma aliança com toda a terra. A feita com um homem. Não conta nem mesmo a família. Deus falou com Noé e fez uma aliança com Noé, mas por meio de Noé, toda a terra se beneficiou da aliança, o caráter corpóreo. Abraão, por meio de seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Povo de Deus, desfrutamos da aliança de Abraão, que se cumpre em Cristo Jesus, porque Deus fez aliança com ele. Ele não precisou repetir isso para cada um dos familiares. Ele não precisou dizer isso para cada uma das pessoas. Ele disse a um homem, e foi suficiente. O que dizer de Êxodo? Quando Deus diz que lembrou da promessa, da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, e salvou Israel das mãos dos egípcios. Mas eles vieram várias gerações depois. O povo de Israel no dia, ou nos dias da escravidão do Egito, no Egito, era uma geração muito depois de Abraão, mas herdeiros da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, das promessas. Assim como Davi, em 2 Samuel 7, recebe uma aliança da parte de Deus para que seu descendente desse continuidade, Cristo Jesus. E todos nós nos beneficiamos disso. Meus irmãos, nada disso foi dado a indivíduos, mas a partir de representantes. Todos eles se tornaram representantes de um povo. Todos eles estavam ali para representar uma aliança com um corpo. Um corpo. Mas não é assim que vemos hoje. As pessoas isolaram o indivíduo de tal modo que não conseguem nem sequer compreender o caráter corpóreo, familiar, representativo das alianças de Deus, como no batismo dado aos nossos filhos. Nem mais isso se consegue compreender e não percebem que é nada mais do que o paganismo individualista da idade moderna, que foi trazido para dentro da igreja e então separaram as pessoas do caráter corpóreo da aliança divina. E isso tem outras implicações. A relação com a igreja sofreu. Quantas vezes por semana você vê os irmãos? Quantas vezes você sente falta? O individualismo só cresce. Cada um tem vivido a sua própria vida e não sente falta do outro. Terminar aqui, as famílias irão correr para seus lares, mesmo sabendo que depois de uma pandemia não nos vemos. Não há um sentimento de necessidade. A diferença para Neemias e Esdras é absurda. Neemias era copeiro do rei, estava muito bem, estava longe de Jerusalém, mas de repente recebeu notícias tristes de que Jerusalém estava em ruínas, o povo estava passando miséria. Isso tocou o coração de um homem que não morou em Jerusalém, um homem que vivia muito bem, e tocou de tal maneira que diz o texto que ele foi orar. Orou pelo seu povo, orou pela cidade, ele se entristeceu. Veja a mentalidade de um homem que está dentro de um povo que aprendeu a viver como corpo e não como indivíduo. E ele pede para sair do palácio do rei, onde tinha tudo do bom e do melhor, para ir ver o seu povo na miséria. Quem é que sai de um castelo, digamos assim, e vai para uma cidade em ruínas? Alguém que não está pensando em si mesmo. Alguém que está pensando no corpo.
alguém que está pensando num povo, alguém que tem uma mentalidade corpórea, a mentalidade de que o povo é um só. E Deus opera no meio dele e não apenas de indivíduos. Nós hoje vivemos como indivíduos que buscam suas próprias necessidades. Não sentimos mais falta uns dos outros. E quanto mais o mundo se torna ativista, mais difícil se torna o relacionamento entre nós. E o pior é que não percebemos que isso tende só a piorar, porque esse individualismo materialista, ele cresce a cada dia mais. E a tendência é o que vi em um filme muito antigo, lembro-me ainda, nem convertido era, o Quinto Elemento, se não me falha a memória, em que a casa do personagem principal era um cubículo, que inclusive existe, se não me falha a memória, no Japão, algo semelhante. Era um cubículo que tinha a cama, tudo muito compacto e tecnológico, né? Em que ele ali tinha tudo, tinha banheiro, tinha cozinha, tinha sua cama, tinha tudo que ele precisava, um cubículozinho. Em um prédio que não dá para contar os andares, em que cada pessoa vivia a sua vida individual. É exatamente para isso que nós estamos indo. A tendência é as pessoas se juntarem apenas quando quiserem relação sexual. Ou seja, elas se juntam, fazem aquilo que querem fazer e voltam para suas casas. Não mais teremos famílias no futuro. Teremos homens e mulheres que se acertam para ter algum momento prazeroso e voltam para suas vidas sem nenhum compromisso e sem constituição de família. E para ter filho, então eles contratam profissionais especializados na área para que eles sejam gerados de forma também artificial, porque é um mundo do indivíduo, não é um mundo mais da família. E o pior é que a igreja está indo pelo mesmo caminho. De forma que o relacionamento com Deus já não é o meu, já não é o nosso relacionamento, é o meu. Jesus ensinou a orar, Pai Nosso, que está nos céus. Nós oramos, meu Pai. Nós oramos falando com Deus como se Deus olhasse só para nós, como indivíduos, como para mim, eu e Deus. E isolamos o texto em que ele fala do quarto secreto para enfatizar a individualidade da relação com Deus, esquecendo que toda a Escritura ensina o caráter corpóreo do relacionamento com Deus. E é por isso que as pessoas não sabem como a igreja está, elas não se importam como os irmãos estão, elas se importam como elas estão. Porque elas entendem que cada um vai dar conta a Deus, e tudo o que importa é isso. Você é assim? Como está a sua fé cristã? Como é a sua vida? Já parou para pensar isso, observar? Será que eu estou vivendo o individualismo e nem percebi? Na minha certidão de casamento está lá, divisão de bens. Aí, um dia a gente pensa aí diferente, então cada um fica com o seu. A vida diária é uma concorrência para cada um conseguir o seu. As propriedades são privadas. E a vida eclesiástica se resume a pessoas que vão assistir um culto. Como vão ao cinema. É assim que está a sua vida. Se a sua vida está tão individualista que você nem sequer percebeu, mas agora está tendo a oportunidade de observar melhor, eu quero convidar você a rever. E nós vamos ver isso à luz de João 15. Abramos a palavra do Senhor. Em João capítulo 15. João capítulo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto,
limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão, por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, como também odiado, tanto a mim como a meu Pai. E isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra lida. Ela é o teu poder para a salvação. Mas o Senhor dá graça para que os teus servos anunciem a tua palavra. E pedimos que o Senhor nos dê graça para que ela seja anunciada com fidelidade e excelência, para que de fato o teu povo ouça a tua palavra e então possa ser edificado, pecadores possam ser convertidos, pessoas possam ser transformadas e então o teu nome seja engrandecido naqueles que ouvirem a voz do Senhor. Receba a nossa oração, fala conosco e é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus trabalha com família, povo. É fundamental nós entendermos isso. E para entendermos o capítulo 15 de João, nós precisamos compreender esse caráter corpóreo da igreja do Senhor Jesus, Antigo e Novo Testamento.
Ou seja, é fundamental nós entendermos que Deus não trabalha apenas com o indivíduo, Deus e uma pessoa, ainda que tenhamos personagens importantes na própria Escritura, mas Deus trabalha com um povo, principalmente com um povo. Observe que isso pode ser visto em várias passagens do Antigo Testamento em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, 28, o próprio Deus disse: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus disse para Adão e Eva: multipliquem-se. Eu quero um povo, eu não quero um indivíduo. E depois, no capítulo 2, versículo 18, Deus também disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Deus nunca quis um homem apenas, Ele quer um povo, um corpo, uma relação coletiva, sempre foi o propósito. E desde a criação, Deus disse isso, Deus expressou isso, e nós precisamos entender ainda hoje. No capítulo 5, versículo 1, o texto nos fala da genealogia de Adão. Veja, é um povo de Deus. Não aparecem as mulheres, os homens ali representam. Os homens, como Adão, representam a família inteira. E no versículo de número 28, nós vemos o caráter familiar da relação do povo de Deus com Deus nas palavras de Lameque. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs-se o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Observe, Noé, profeticamente, seria um instrumento para trazer dias melhores, mas não para um homem, para um povo, sempre pensando num povo, numa família. Em Gênesis 12, quando Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, um novo rumo a família deveria tomar, um rumo com Deus, porque a família de Abraão servia a outros deuses em Ur dos Caldeus. Deus diz: farei de ti uma grande nação, povo, e te abençoarei. Mas não era só ele: abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma relação corpórea, uma relação conjunta, uma relação com um povo. E isso é transferido para os seus filhos. No capítulo 35 de Gênesis, versículo 1 a 3 diz que Deus chega para Jacó e diz assim: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família. Deus falou só para Jacó. Jacó, que entende que a relação dele com Deus envolve todo o seu lar, transmite para a família, dizendo a todos os que estavam com ele, ou seja, não só esposas e filhos, mas todos os escravos, todos os que serviam. O grande clã de Jacó envolvia até aqueles que trabalhavam na sua casa. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Era com Jacó que Deus estava falando, mas a relação era com a família. Toda uma família desfrutaria dos benefícios de uma relação de Jacó com Deus. Você que é marido, você que é o chefe de casa, já pensou nos benefícios que Deus concede ao seu lar por meio de sua instrumentalidade? Como estamos tão individualistas, nós só pensamos na relação individual com Deus. Esquecemos que existe uma relação corpórea, ela é real, bíblica, toda a Escritura fala dela, mas ela foi anulada, nos esquecemos da relação
familiar com Deus por causa do individualismo da idade moderna. Jacó ali estava representando toda a sua família. Gênesis 45 nos fala de José. José e os seus familiares. E nos fala que Deus usou José, Gênesis capítulo 45, para salvar uma família inteira. No versículo de número 5, José diz para os seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Deus usou um homem para abençoar uma família inteira. Um homem para salvar uma família. A relação de Deus com a família. Mas será que isso é só no Antigo Testamento? Será que só no Antigo Testamento Deus trabalhou com o corpo e no Novo Testamento agora Deus trabalha com indivíduos? É muito comum se pensar assim, mas é amplamente equivocado. No Novo Testamento, as figuras do povo de Deus sempre são coletivas, como o corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 4, Paulo está tratando com a igreja de uma forma corpórea, coletiva. A igreja é um povo, de tal modo que ele diz que deveriam buscar a unidade desse povo. Versículo de número 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Há um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo, é um. Não é cada denominação é um corpo de Cristo, não. Existe um corpo de Cristo, é um povo, é uma igreja universal. Porque também há um Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não há dois, três, é um só. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Uma relação coletiva. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala que nós somos como órgãos de um corpo, mas o corpo é o mesmo. A igreja no Novo Testamento é chamada de corpo de Cristo e só há um. Nós estamos ligados a Ele, nós estamos unidos a Ele. É interessante que nos esquecemos isso até na ceia. A ceia, além de nos comunicar a questão da obra redentora de Cristo, ela fala das implicações. Quando nós tomamos o pão, que é o corpo de Cristo, nós apontamos para o fato de que a igreja levantada por Cristo é parte desse corpo, um corpo. Cada um tem um pedacinho de pão, e cada pedacinho de pão significa que cada um de nós faz parte desse mesmo corpo, está ligado a este mesmo corpo, todos nós, porque a igreja é um corpo, o corpo de Cristo, e é nessa relação, no corpo de Cristo, que nos relacionamos com Deus, não é fora do corpo de Cristo, não há ninguém fora do corpo de Cristo que possa dizer que está em Cristo, que se relacione com Deus. A igreja é chamada de família de Deus, Efésios 2,19, a família de Deus, onde Deus opera, no meio do qual Deus opera, de tal maneira, a relação familiar, que lá em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 14, nos diz assim o texto: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Olha só, a esposa é crente, o marido não, mas aquele marido é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Vale para os dois, seja o marido ou a esposa que seja a parte cristã. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Se ambos fossem descrentes, os filhos seriam impuros. Os filhos de pagãos são chamados de impuros. Os filhos de
uma pessoa crente, uma pessoa cristã, é chamada de santos. E é assim que Deus chama, por meio de seus servos, os apóstolos, nas cartas, ele chama a igreja, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão, e assim vai, e assim vai. Santos. Ele chama os filhos dos cristãos de santos, mesmo que seja apenas um deles que venha a conhecer o Senhor Jesus. A igreja é uma família. A relação familiar, ela é bíblica. A relação familiar com Deus. A igreja é chamada de santuário ou templo do Espírito Santo. Em Coríntios ainda, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, Paulo nos diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele não está falando de você. Observe que o individualismo influenciou a interpretação da Escritura. Aquele que é individualista, sendo cristão, entenderá que ele é o templo do Espírito, mas Paulo está dizendo vós, plural, não é você e você e você e você, é nós, conjunto. E aí, como é que eu provo isso? Simples. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 5. O apóstolo Pedro, em pleno acordo com a porção da Escritura escrita por Paulo, nos diz no versículo 5, também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Observe, ele chama cada um de pedra, mas diz que edificamos o templo de Deus, a casa espiritual, porque nós nos juntamos. Nenhum templo é feito de uma pedra, de muitas pedras. Nós, conjunto, coletivo, somos o templo de Deus, a casa de Deus. Tanto que no versículo 9, Pedro usa uma linguagem do Antigo Testamento que se dirigia a Israel, dizendo à igreja do Novo Testamento: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Todas as figuras são coletivas. Nós somos o povo de Deus, e é com o povo que Deus se relaciona. Nós somos chamados de nação santa. Observe, corpo de Cristo, família de Deus, templo do Espírito, nação santa, tudo é coletivo. E é exatamente nesse contexto de uma relação corpórea da igreja com Deus que nós entendemos mais uma figura, a videira. A igreja é uma videira, por estar em Cristo, que é a raiz. Como nos diz Paulo em Romanos, ele, Jesus, a videira verdadeira, e nele nos tornamos parte, desfrutando dessa mesma figura, a videira. Jesus começou então dizendo: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus é a videira verdadeira? Então tem uma outra que não é a videira verdadeira. Para a gente saber qual é a outra parte que não é uma videira verdadeira, a gente precisa ir para o texto que Jesus está citando. E Jesus está citando, e já fez isso em outro momento, e nós vamos ver também em Mateus, mas ele está citando, o texto original é Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 nos diz o seguinte: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Essa é a outra videira. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre, também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas. Ele fez de tudo para ser uma vinha que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, ruins. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha.
Essa é a outra vinha. A vinha que não produziu os frutos para o Senhor. Versículo 7 diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Era para que fosse uma vinha que produzisse frutos de justiça, mas só corrupção, maldade foi o que produziram. Jesus cita esse texto numa outra parábola, no capítulo 21 de Mateus, versículo 33. Ele diz o seguinte: atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha. Ele está fazendo uma referência a Israel. Só que Jesus está construindo agora uma parábola, não mais uma citação direta de Isaías. Cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou-lhe uma torre e arredou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Veja que é muito parecido, mas não é exatamente igual. Ao tempo da colheita, enviou a seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. Ele está citando a parábola de Isaías, mas enriquecendo-a. Ele diz, olha, um senhor plantou uma vinha, exatamente como Isaías. E ele, se apartando do país, depois do tempo, que era o tempo da colheita, ele mandou servos, vão lá receber a parte da colheita que me cabe. Só que em vez dos lavradores darem a parte da colheita, eles simplesmente espancam os que foram enviados. Uma referência aos profetas. Porque Deus mandou profetas para Israel. Israel maltratou uns, matou outros. Israel desprezou, descartou e ainda maltratou os profetas de Deus. Não ouviu as palavras de Deus. Não queria dar frutos a Deus. E aí ele diz, e por último enviou-lhe o seu próprio filho, Jesus, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O Senhor Jesus cita o texto de Isaías e o enriquece. Israel foi uma vinha má, uma videira má, que não produziu os frutos para Deus. Deus plantou Israel, mas não produziu frutos que glorificassem a Deus. Israel não é a verdadeira vinha. Mas por que Israel não era a verdadeira vinha? Israel não é a verdadeira vinha. Ele mostra isso pelos seus frutos. Uma vez que não há fruto de justiça, Israel mostrou que a verdadeira videira não era Israel. E por que não era Israel? Porque, na verdade, nunca foi o propósito de Deus apontar para Israel, mas para Jesus. O fato é que Jesus sempre foi o foco de Deus. E o problema é que os dispensacionalistas não entendem isso. Eles não conseguem ver que o propósito de Deus, desde Gênesis, foi levar-nos para Cristo, não para uma nação, a nação de Israel. Nós vemos isso no próprio João. João 1, versículo de número 9, o apóstolo nos diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo. Veja, em João, Jesus é a verdadeira luz que vem ao mundo. Em João, Deus procura verdadeiros adoradores, ou seja, nós vemos que há outros que não são os verdadeiros. Em João, capítulo de número 6, versículo de número 32, Jesus nos diz, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. É Ele, é Jesus. Em Hebreus, o autor nos fala do verdadeiro tabernáculo, que não era aquele de Israel. Nunca foi propósito de Deus conduzir-nos a Israel, mas sempre a Cristo. Sempre a Cristo. Ele
é que é o herdeiro das promessas. Tanto que lá em Gálatas capítulo 3, versículo de número 16, o apóstolo Paulo nos diz sobre Cristo. Ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Paulo é muito claro em dizer que Deus nunca esteve com o propósito de se referir a Israel. Era Cristo desde o início. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, as promessas que Deus fez na Escritura, todas apontavam para Cristo. É claro que isso não anula a lei de Moisés, que deveria reger a vida da nação de Israel. Mas as promessas de Deus não visavam a nação de Israel, mas Cristo Jesus, Cristo. Por isso é um erro olhar para Israel como aquele para o qual Deus estaria se dirigindo, porque Cristo é o alvo de todas estas promessas. E Jesus continua, versículo de número 2. Ele que é a videira verdadeira e não Israel. Ele que dará frutos para Deus e não Israel. Diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Nós vamos precisar fazer comparativos outra vez. Comparativo entre Israel e Cristo agora. Observe que ele diz que todos que estão nele. Então, ele não está falando do mundo em momento algum. Nós até veremos ele falar do mundo a partir do versículo 18. Mas, no momento, ele está falando de uma igreja visível. Veja que todos estão nele. Há alguma relação com ele aqui. Para entendermos essa figura, a gente precisa comparar com Israel. Para fazer parte do povo de Deus, Antigo Testamento, de Israel, era preciso estar em Israel. Veja que, para que as pessoas fizessem parte do povo de Deus no Antigo Testamento, elas tinham que vir a Israel. Elas tinham que vir a Israel. Isso fica mais evidente em Josué 9:10, um texto, 2 capítulos, que nos contam como os gibeonitas, enganando Israel, conseguiram entrar no povo de Israel, se agregar a Israel e desfrutar da salvação de Deus por meio de Israel. Os gibeonitas começam a fazer parte de Israel por meio de um juramento. Eles haviam enganado, dizendo que era um povo de longe, que o pão já estava velho, o vinho já tinha se acabado por causa da distância, mas na verdade era um povo da redondeza de Canaã. E Israel faz uma aliança. Faz uma aliança com os gibeonitas. Eles então passam a estar debaixo da proteção de Israel por causa do juramento. E quando os reis vêm para destruir os gibeonitas e depois Israel, os gibeonitas clamam a Israel: ajude-nos, porque nós fizemos uma aliança. Agora nós estamos debaixo também da proteção de vocês. Agora estamos juntos. E diz o texto que Israel luta pelos gibeonitas. Ele guerreia para salvar aquele povo que foi buscar abrigo em Israel, que creu que o Deus de Israel era realmente o verdadeiro Deus, que creu que estaria seguro e salvo no meio do povo de Israel, porque eles ouviram falar e viram maravilhas que Deus havia feito no meio do povo de Israel. Eles creram, e tamanha foi a guerra para salvar os gibeonitas, não para salvar Israel apenas, mas os gibeonitas também, que Josué orou e o sol parou. Todo o universo para salvar um povo que creu em Deus de Israel. E para conservar Israel e dar a vitória ao povo, do meio do qual sairia o Redentor, Jesus Cristo. A salvação administrada a um povo e não apenas a indivíduos. Que Deus maravilhoso! E assim, as pessoas que queriam a salvação ainda adentravam Israel. Como é no Novo Testamento? Para fazer parte da igreja é preciso estar em Cristo.
No Antigo Testamento era preciso estar em Israel. No Novo Testamento precisa estar em Cristo, porque Israel representava Cristo e porque Israel era o povo responsável por levar o mundo a Cristo. Era o propósito de Israel. Por isso as pessoas eram atraídas. Veja, nós temos Tamar, uma pagã de Gênesis 38, que vai fazer parte da descendência, melhor, da linhagem, da genealogia ali de Adão, apontando para Cristo. Raabe, de Josué capítulo 2, Ruth e os estrangeiros. Êxodo capítulo de número 12, versículo 48 nos diz o seguinte: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se achegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. O estrangeiro quer a salvação de Deus, creu no Deus de Israel, muito bem, chegue-se para dentro do povo, receba o sinal de aliança, que era a circuncisão, e então você terá todos os direitos de desfrutar das bênçãos de Deus. Veja, bênçãos derramadas sobre um povo, e não apenas indivíduos. Por isso que as bênçãos e as maldições não eram para indivíduos apenas, era para um povo, e todos os que estavam no meio do povo receberiam bênçãos ou maldições, tanto que no cativeiro, o castigo de Deus sobre Israel alcançou todo o povo, independente de ser homem justo ou não, ainda que Deus tenha poupado individualmente de certos sofrimentos àqueles que confiaram nele. Mas toda a nação sofreu o cativeiro, ela sobreveio a um povo inteiro. No Novo Testamento, as pessoas são atraídas a Cristo. Ele que é a videira, é preciso estar nele. É nele, então, que se desfruta das bênçãos que Deus derrama sobre a igreja, povo, corpo. O símbolo visível, então, no Antigo Testamento é o quê? Circuncisão. No Novo Testamento é o batismo. Deus dando um sinal de aliança para pessoas desfrutarem da comunhão com o corpo de Cristo, com o povo de Deus. Povo de Deus. Deus trabalha com famílias. Deus trabalha. É interessante um texto de Deuteronômio, nesses castigos que Deus promete dar quando o povo se desviasse, que é uma referência até a crianças de peito. Crianças de peito não cometem os mesmos pecados de adulto. Elas não praticam injustiça social. Todavia, o texto diz que no dia que Deus castigasse a nação, toda a nação pagaria, até as crianças de peito. Olha o caráter corpóreo das alianças. Deus trabalha com o povo. É por isso que Hebreus capítulo 6, versículo de 4 a 8, ele é possível dentro de toda a restante da leitura bíblica sobre a questão da segurança da salvação. Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 8, nos diz o seguinte, é um texto considerado um dos textos difíceis, que ao meu ver não é difícil. Difícil eu acho que é a nossa mentalidade moderna e individualista. Ele diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Aí alguns vão dizer, está vendo? Olha, a prova que o cristão perde a salvação. Não. É a prova de que Deus trabalha com o corpo e não com indivíduos. E um personagem fundamental para entender é Judas. Você pega o texto de Marcos, capítulo de número 6, e vai encontrar Jesus dizendo para os seus discípulos, a partir do versículo 7, que eles deveriam levar a palavra do Senhor. Chamou Jesus os 12
Se ele chamou os 12, quem é que estava no meio? Judas. Judas estava no meio dos 12. Ele chamou os 12, e desde o início o texto nos diz, da palavra do Senhor, que Judas foi escolhido para ser o traidor. Desde o início Jesus sabia quem era Judas, nada foi por engano, mas Jesus chamou os 12, orientou os 12, então se orientou os 12, Judas também recebeu da palavra de Deus. E disse o quê? E diz o texto aqui, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Os 12. Judas, que era um filho do diabo, como nos diz em João o Senhor Jesus. Judas, que desde o início era o que iria trair Jesus, que não foi escolhido por engano, não era um homem de Deus, também recebeu autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levasse a caminho, exceto o bordão, e ele segue dizendo, e diz no versículo de número 12, então saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Curavam. Judas, o traidor, expulsou demônios, curou enfermos e pregou a palavra de Deus. O texto nos diz, no versículo de número 30, que voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E Judas não é excluído. Hebreus, capítulo 6, está dizendo que no meio do povo de Deus, Deus derrama bênçãos. Portanto, todo aquele que adentra ao corpo visível também recebe as bênçãos, mesmo que não seja verdadeiro cristão. Ele está dentro. Assim como na sua casa, se vier um hóspede e você naquele dia fizer uma feira, se naquele dia comprar pizza, se naquele dia você for convidado para comer da saborosa pizza de Denis, você também vai comer aquela pizza saborosa, porque você está dentro daquela casa. Todos os que estão dentro da família desfrutam das bênçãos dadas à família. Não é um indivíduo, é uma família. Deus trabalha com família. Por isso que o texto de Hebreus não é difícil. Mas o individualismo dificultou a interpretação de textos, porque eles falam do corpo e não de pessoas, indivíduos apenas. A relação é corpórea, é muito mais. Todavia, também é verdade que nem todo aquele que fazia parte de Israel, nem todo, era um verdadeiro israelita. Isso nunca foi ignorado. Lembrem-se, lá de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 18, nos diz, Deus dizendo a Elias, porque Elias achou que estava sozinho, solitário, ninguém mais teme a Deus, só eu temo a Deus. E Deus diz, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Naqueles dias havia poucos, mas havia um grupo, não eram todos, nem todo de Israel é israelita. Romanos, capítulo de número 9, versículos 27, nos diz a palavra do Senhor. Porque a palavra da promessa é esta. Não, 27, li errado. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Não devemos ignorar que Deus também sabe quem são os verdadeiros filhos, ainda que as bênçãos dele sejam derramadas sobre o corpo. Veja, ele diz, se não fosse um grupo pequeno, todo o corpo teria padecido. Mas por causa de alguns, Deus preservou os outros. Portanto, observe que o que está acontecendo aqui no capítulo 15 de João, que se refere a Jesus como a videira verdadeira,
aquele para quem Deus apontava desde o início e não para Israel. Porque também nem todo aquele que se diz cristão é verdadeiramente cristão. Deus nos mostra uma distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. Sim, há uma distinção. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 13 a 15, nos diz o seguinte: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Deus sabe, de fato, quem está dentro do corpo visível, que é realmente parte do corpo invisível. Ou seja, há uma igreja visível, que é todo aquele que está vivo e que de alguma forma está ligado a Cristo pela sua relação de aliança, que é o batismo. Por isso que o batismo é dado às crianças. O batismo é dado à criança porque a criança também está fazendo parte do corpo visível. O corpo visível não é o mesmo corpo invisível. Há muitos pagãos no meio da igreja de Jesus de nossos dias, e sempre houve. Paulo diz em Coríntios que muitos eram falsos apóstolos. Não era só membro, não. Era falso apóstolo. Como temos os falsos apóstolos hoje. Muitos estão dentro da igreja visível, mas não são parte da igreja invisível. Por isso, ele diz que é preciso estar ligado a ele. Só que os que dão fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Mas os que não dão fruto são aqueles que estão ligados à igreja visível, mas vão mostrar pelos frutos que nunca fizeram parte de todo o coração, nunca tiveram uma verdadeira relação com Deus. Desfrutaram de todas as bênçãos, sim, desfrutaram como Judas, fizeram milagres. Por isso Jesus diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Vocês lembram? Capítulo 7 de Mateus. Muita gente diz: puxa, que texto difícil. Não tem dificuldade nesse texto. A questão é que não é uma leitura individualista, é uma leitura corpórea, é uma leitura de povo. Todo aquele que faz parte da igreja visível também desfruta das bênçãos dadas à igreja visível. Assim como todos aqueles que estiverem na sua casa comerão da mesma mesa. Ou não? Você separa uma mesa, isso aqui é para a minha família, tá? Os hóspedes comem naquela outra mesa ali, porque é inferior. Todos os que fazem parte da família comem da mesma mesa, do mesmo manjar. Por isso os textos nos falam de pessoas pagãs que fizeram milagres, fizeram curas, que fizeram coisas maravilhosas, porque estavam na igreja visível, receberam de Deus as mesmas bênçãos, porque estavam dentro. Quando Deus, no Antigo Testamento, derramou suas bênçãos sobre o povo, ele não escolheu quem era verdadeiro israelita. Aquele é verdadeiro israelita, vai ser abençoado. O maná, né? Só vai comer ele. Porque ele, não. Você não me ama. Só aquele que me ama de todo o coração vai receber as bênçãos visíveis. Deus não fez isso. Deus não saiu selecionando quem receberia as bênçãos. Todos passaram pelo mar. Todos comeram do maná. Todos comeram das cordonizes. Todos beberam da água que saía da rocha. E a Bíblia diz que a rocha era Cristo. Todos eles desfrutaram das bênçãos. Por isso que as bênçãos caem também sobre os ímpios, que estão no meio do povo visível. Por isso Hebreus não é difícil ser entendido, Mateus 7 não é difícil ser entendido, e a videira, que é Cristo, nos aponta para o mesmo caminho. Todos estão em Cristo. Veja que ele não diz quem está e quem não está em Cristo. Ele diz, todo ramo que estando em mim. Jesus não está falando do mundo e da igreja. Jesus está falando de uma igreja, apenas a igreja. Todo ramo que estando em mim. E é quem está em Jesus, ou seja, é quem está na igreja. E quem está em Jesus, que está na igreja, visível, ele pode produzir fruto ou não produzir fruto, porque é a igreja visível. Aí sim surge a distinção. Os que estão na igreja visível e produzem fruto, ele limpa
para que continue produzindo fruto, crescendo. E os que não produzem, como Judas, ele corta. Ou seja, aqueles que parecem fazer parte do povo de Deus, apenas fazem parte do povo visível, e aqueles que realmente são parte do povo invisível. Aqueles que dão fruto, aqueles que não dão fruto. Aqueles que são verdadeiros israelitas, aqueles que não são verdadeiros israelitas. Você está em Cristo? Você é parte de uma igreja visível, você está em Cristo. Você dirá, tô. Que bênção. As bênçãos de Deus cairão sobre você. Isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer que não é suficiente. Por isso que no último dia, muitos que estiveram no meio da igreja serão lançados nas trevas. Porque as bênçãos de Deus caem sobre toda a igreja visível, toda. Mas, de fato, no último dia, ele vai distinguir quem verdadeiramente amava a Deus ou quem apenas estava dentro da igreja visível. É esse dia quem separará o joio do trigo. O joio do trigo é separado no último dia. Você está em Cristo, mas você está dando fruto para Cristo. Que você esteja sendo abençoado por Cristo, eu não tenho dúvida, porque Ele é muito bom. Ele é muito gracioso. Ele olha para a igreja e abençoa toda a igreja. E o problema é que isso pode se tornar uma pedra de tropeço para você. Porque a bênção de Deus sobre a igreja pode iludir o seu coração dizendo, Deus está me abençoando, olha só, minha casa prospera, minha vida prospera, tudo que eu tenho prospera, está tudo dando certo, está tudo muito bom, tudo muito bem, então significa que Deus me ama. O problema é que isso não testifica que você de fato ama a Deus, que você está produzindo frutos para Deus. Isso apenas testifica que você está dentro da igreja visível de Deus, que você está fazendo parte da videira que é Cristo Jesus, mas visível. É preciso produzir frutos. Versículo de número 5, Jesus diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe que os apóstolos permaneceram em Jesus, diferente de outros que foram embora. Em João capítulo 6, versículo de número 60 e 66, diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus diz, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar frutos. Os apóstolos permaneceram, os outros foram embora. Os apóstolos permaneceram com Jesus, diferente de Judas. No capítulo 13, versículo 27 e 30 diz, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Ele foi trair Jesus. Os apóstolos, os 11, permaneceram com Jesus. Jesus disse, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Por isso que em Atos dos Apóstolos, nós encontramos esses 11 homens produzindo muitos frutos para Deus. E de modo semelhante, todos aqueles que permaneceram com Jesus produzem muitos frutos para Deus. Olha Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 2 a 47, vocês lembram do texto? Lemos tantas vezes esses versículos. Diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja, eles permaneceram em Cristo. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E no final, diz o texto, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Eles permaneceram e estavam dando frutos, a igreja estava crescendo, Deus está sendo glorificado pela vida deles, pelo relacionamento deles, porque perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, mas nem todos. No capítulo 5, nos fala de duas pessoas, Ananias e Safira, que não perseveravam. Eles não permaneceram em Cristo, antes preferiram mentir por amor ao dinheiro, mentiram ao Espírito Santo e foram cortados e morreram ambos no mesmo dia, porque não permaneceram em Cristo Jesus. Da mesma forma, Paulo nos fala em Romanos, capítulo de número 11, versículo 17. Paulo nos fala sobre essa videira. Romanos, capítulo 11, versículo 17. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, os judeus, e tu, sendo oliveira brava, os gentios, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Também eles, se não permanecem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados a sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. É preciso estar em Cristo. Se não está em Cristo, é cortado, porque se não produz fruto, é cortado, porque se não produz fruto, não glorifica a Deus. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. Mas se não derem frutos, serão cortados. Você tem permanecido no Senhor. Não basta ser membro da igreja, não basta ser batizado, é preciso dar frutos para o Senhor Jesus. Como Tessalônica, capítulo 1, versículo 2 a 4, Paulo diz que eles tinham fé operosa, amor abnegado e firme esperança no Senhor Jesus, produziam fruto. Como Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz. E menciona a igreja, a necessidade dela produzir fruto, que é natural daqueles que de fato têm o Espírito de Deus. Deve ser assim. Você está na igreja visível, eu sei. Mas você está produzindo frutos. O problema é que a gente pode se acomodar ao fato de estar na igreja visível. Como se o Senhor quisesse de nós apenas isso. Apenas isso. Então o Senhor Jesus nos fala desse fruto. No versículo de número 12 ele fala, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O fruto que Deus quer começa com a palavrinha amor. O amor de Deus. Romanos capítulo 13, versículo de número 8, nos diz o seguinte. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O amor. O amor é o início dos frutos que nós devemos amar a Deus, porque ele resume a lei do Senhor. E observe que o amor aponta para esse caráter corpóreo da igreja. Porque o amor indica a necessidade de nós andarmos juntos. Não é indivíduo. O individualismo é completamente contrário ao propósito divino para a sua igreja. Porque, veja, a igreja é órgão do corpo
quer dizer, você é um órgão do corpo, você é tijolo do templo, você é um ramo da videira, você é um membro da família, é um cidadão de uma nação. E precisa se relacionar com amor, e em amor com esse todo. Você é parte de um todo. Jesus diz 2 vezes nesse capítulo. Ele diz no versículo 12 que vocês devem amar uns aos outros, e no versículo 17, que vos ameis uns aos outros. O fruto que Deus quer em nós começa com o amor, o relacionamento. Eu volto às minhas perguntas lá do início. Como está a sua vida cristã numa sociedade completamente individualista? Você faz parte de um corpo. Significa que você tem que se relacionar com ele. O mandamento amar já fala isso claramente. Nós só falamos que Deus é amor porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o relacionamento existe entre os 3 perfeitamente. E só podemos amar se nós estivermos com outras pessoas. Você consegue amar alguém que está no espelho? Você já se ama naturalmente, mas você não consegue obedecer o amor, amar, olhando apenas para o espelho. Você precisa de pessoas para amar. Você precisa de pessoas. E Jesus disse em João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, ameis uns aos outros como eu vos amei. O fruto que Deus quer de nós começa com o amor. E o individualismo dificulta a percepção que devemos ter sobre o que é o amor, o que ele indica e o que ele exige. Porque amar é se importar de verdade com pessoas. Significa fazer parte de um todo e exige esforço. Amar não é um sentimento natural que flui, exige esforço. Paulo diz em Efésios, esforçai-vos. Portanto, precisamos aprimorar nossas relações. Precisamos aprimorar as nossas relações como igreja. Você tem sentido falta do convívio com os irmãos? Como está a sua relação com a igreja? Você passa a semana toda vivendo o seu mundinho. Você trabalha, você estuda, faz isso, faz aquilo. Tem os seus bens. Tudo diz respeito ao seu universo, ao seu mundo particular. É assim que aprendemos a viver. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a vivermos dentro de um corpo. E para isso precisamos mudar a nossa concepção de relação dentro da igreja. Comece a mudar. Mude seu modo de ver, mude a sua conduta, as suas prioridades, seus hábitos, seus costumes, escolhas. Mude sua cosmovisão. Olhe para a relação com Deus como uma relação dentro de um corpo. Mude. Para que você realmente viva a bênção do amor de Deus no meio da igreja de Deus. Para que você viva não só as bênçãos visíveis de Deus, mas também desfrute um dia da eterna alegria da salvação. Mude a sua concepção de relação com Deus e saia do individualismo e comece a ver a relação de Deus com o corpo, a relação de Deus com o povo. É assim que Deus se relaciona conosco. É assim que você deve se relacionar com Deus.